Boa noite, igreja, graça e paz. É de dupla hoje, perceberam, né? Pastor Cezinha nos incumbiu nessa noite de trazer algo muito sério para os irmãos. Ele achou por bem que nós viéssemos juntas, né, Giovana? Sim. Dar o recado para a igreja. Então, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite e falar o teu coração. Amém? Aqueles também que estarão ouvindo pela internet, que Deus possa estar abençoando. Para falar com os irmãos nessa noite, nós vamos usar 2 textos básicos. Onde a nossa ministração vai estar baseada. Atos 16, 28 e 1 Reis 19, 4. Eu vou estar lendo Atos 16, 28. A Bíblia diz assim: mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Agora, Atos, capítulo 19. Atos 16, desculpa. Atos 16, 28, por favor. Atos 16, 28, que eu acabei desmarcando aqui. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Não sei se vocês perceberam o que envolve, né, os 2 versículos nessa noite, e é sobre isso que nós vamos estar falando. Primeiro Reis 19, 4, eu troquei? Então eu vou ler. 1 Reis 19, 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Feche os teus olhos um instante só, por favor, igreja. Deus, nós colocamos mais uma vez nossa vida, a minha vida, a vida da Giovana na tua presença, assim como cada um dos teus filhos que veio aqui nessa noite em busca do Senhor. Que o Senhor possa falar com todos nessa noite, Pai. Que o coração esteja liberado para que a tua palavra possa entrar e frutificar nessa noite, Pai. Nós nos colocamos diante da tua presença para que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua vontade se cumpra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos em 2 aqui, porque para substituir o pastor, só assim, né? Mas eu sei que Deus vai nos dar graça para nós falarmos sobre um assunto muito importante, um tema de extrema importância para a nossa sociedade, para a igreja, que é a valorização da vida. Eu sei que mas eu vou perguntar, quantos já ouviram falar do Setembro Amarelo? E quantos sabem do que se trata o Setembro Amarelo? Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Ele não é só um símbolo, uma cor, um movimento. Ele tem um propósito. E o propósito do Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio. Sim, hoje nós vamos falar sobre isso, à luz da palavra de Deus. E o Setembro Amarelo também é uma campanha de conscientização de que toda vida é preciosa diante de Deus. Esse movimento, ele chegou no Brasil em 2015 e ele foi inspirado numa iniciativa internacional. A história, talvez vocês conheçam, os pais que perderam um filho e encontraram ele em um carro amarelo. E a partir dali eles desenvolveram um movimento para trabalhar essa questão de nós olharmos para aquele que sofre em silêncio também, né? E para nós entendermos essa seriedade, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, presta atenção nesse dado. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo.
sendo uma das principais mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, a gente estima que mais de 14 mil pessoas tiram a própria vida anualmente. O que a gente representa aí, uma média de 38 pessoas por dia. Só esses dados têm que impactar o meu coração, o seu coração. Nós precisamos compreender que esse tema que a gente fala, do mês de setembro, do Setembro Amarelo, nós estamos falando de uma campanha de saúde mental. Mas é algo que também toca o coração de Deus, porque Ele fala da vida. Ele fala da vida humana, da importância que tem a vida para Deus, da importância e do propósito que isso tem. O suicídio, ele não acontece de repente. Muitas vezes, ele é fruto de uma dor emocional profunda, do silêncio, da falta de esperança. E aqui está a seriedade disso. Porque muitas vidas poderiam ser salvas se houvesse um acolhimento maior. Se houvesse uma escuta com amor, uma escuta ativa. Se nós olhássemos para isso. Mas nessa noite nós vamos precisar entender que nós precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo, às vezes, é nós falarmos da nossa dor. Esses números mostram que a gente está distante, às vezes, de algo. Pensa assim, nossa, mas tudo isso, mas é no mundo, é no Brasil. Mas às vezes está lá dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, ali com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. O Setembro Amarelo é um esforço não só aqui no Brasil, mas ele é mundial. Porque isso é muito grave, é muito sério. Muitas são as causas do suicídio. Depressão, ansiedade. E muitas vezes, esse sofrimento, ele não é visível. Nós não percebemos no outro. A pessoa não consegue verbalizar diretamente a sua dor. E esse silêncio é que mata. E esse Setembro Amarelo, que hoje o pastor nos deixou e falou para que nós conscientizássemos a igreja, que sou eu e você, é justamente para quebrar esse tabu, esse preconceito de se falar sobre essa dor. Muitas pessoas, elas têm vergonha de falar, elas têm medo de pedir ajuda. E esse Setembro Amarelo, ele vem e quebra esse silêncio. Ele vem para nos conscientizar, mostrando que falar é o primeiro passo para salvar vidas. É o primeiro passo para dizer, está doendo, eu preciso de ajuda. Não é uma questão apenas médica, não é uma questão só psicológica, mas é também uma questão social. É uma questão familiar, é uma questão espiritual. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade que está no nosso país, que está na nossa cidade, que está ali na nossa família. O suicídio, ele pode ser prevenido, sim, em muitos casos. Quando a pessoa encontra cuidado profissional, quando ela encontra um espaço seguro para expressar a sua dor. Quando isso não acontece, nós temos na sociedade famílias enlutadas, sonhos interrompidos, tristeza. Nós precisamos, como igreja, olhar para isso. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, ela não esconde a dor humana, ela fala. Ela fala através de vários personagens. Quando o salmista, ele diz assim, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro em mim. O que você acha que o salmista estava sentindo? Ele estava num nível de depressão muito grande. Ele estava com uma tristeza profunda, uma amargura de alma. Então ele diz, mas ao mesmo salmista, ao mesmo tempo que ele diz, por que está assim a minha alma? Ele mesmo diz para a sua alma, espera em Deus, e ainda eu vou louvar Ele. Eu ainda o louvarei. Jeremias, ele fala de um coração cansado.
Isto mostra que sentir dor, angústia, tristeza não é falta de fé. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas mesmo diante da dor, Jeremias também aponta para a esperança. Ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, quando nós olhamos para vários versículos da palavra de Deus, a gente vê que ele é carregado de emoção humana. Nós não podemos negar o que estamos sentindo. E muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração e falar sobre isso. E dizer como estamos. Talvez você pergunte: por que eu e a Ice aqui? Porque Deus uniu o meu coração ao dela, assim como Jonas a Davi. Muitas vezes a Ice tem sido um suporte para a minha vida. Ela tem a capacidade de me ouvir falar. Ela não me critica, ela não me julga. Muitas vezes eu trago muita raiva, muitas coisas que eu preciso dizer. E eu disse: nela eu confio. Eu tenho a minha psicóloga, mas eu tenho a Ice, que eu sei que eu posso ir lá também e falar para ela. E eu sei que ela vai me ouvir. Ela sei que ela vai me entender. A palavra de Deus, ela está rica de versículos que falam sobre essa dor. Quando o salmista ele fala assim: o choro pode durar uma noite. Quantas vezes eu e você choramos à noite? Passamos por noite de insônias, preocupados, angustiados. Mas a palavra ela diz assim: mas a alegria vem pela manhã. Quando o salmista ainda diz: eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito em lágrimas. Você percebe a tristeza que está aí. O próprio Jesus disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você percebe que todos esses personagens, eles estão trazendo para nós a nossa natureza humana. Deus nos dotou de todas essas emoções. Faz parte da nossa vida. E muitas vezes elas são numa intensidade tão grande que eu não consigo trabalhar ela dentro de mim. Eu não consigo processar essa dor. Então eu preciso externá-la. Porque senão a minha mente vai por pensamentos que não são agradáveis. São pensamentos de fim. Mas Isaías, ele fala assim, o Senhor fala para ele: não tenha medo, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ainda 1 Pedro 5,7, ele fala assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Filipenses, ele diz: não andei ansioso por coisa alguma, e ele dá a receita: seja conhecido todas as suas petições através de orações, de súplicas ao Senhor. E nós podemos citar muitos outros, como em Efésios que diz: pode ficar com raiva, pode se irar, mas não peques, e não deixe essa ira se pôr sobre o sol. Fale sobre ela. Traga à memória aquilo que pode trazer esperança. Além daquele texto bem curtinho que fala assim: Jesus chorou. Você sabia que você pode chorar? Tem muitas pessoas que dizem: eu não quero chorar. Está doendo. Você pode chorar sim. O choro faz parte da sua natureza. Está ali em você. Se a dor é intensa, pode chorar. Deus nos deu como um escape, para que depois do choro, a alegria possa vir. Se Jesus, o próprio Jesus chorou, porque eu não posso chorar? Às vezes nós nos colocamos limites, e esses limites nos levam à depressão, a angústias, a ansiedades, que nós não sabemos por quê. Porque muitas vezes nós não estamos habituados a falar sobre as nossas emoções, a falar sobre a nossa dor. E isso envolve muitas coisas. Às vezes, nós vamos falar e não somos entendidos, não somos escutados. Talvez isso cause em nós essa parada de não querer falar porque não vão me entender.
essa é uma mentira. É só você procurar a pessoa certa, né? Hoje, nós estamos trabalhando com um tema que fala sobre a vida abundante, né? Que fala sobre o ano de frutificação. Quando nós ouvimos esses dados, essas estatísticas, a gente sempre se impressiona, não é verdade? E esses dados, realmente, irmãos, eles são assustadores, eles são alarmantes. É algo que, quando a gente não ouve alguém citando eles para a gente, ou quando a gente não lê, a gente não se dá conta de como isso tem acontecido. E realmente são dados alarmantes, né? E nós, como igreja, precisamos realmente estar atentos a isso. Mas também, queridos, como igreja, nesse ano, eu e você, nós estamos vivendo um ano da frutificação. E saiba, queridos, que o que Deus quer é que eu e você frutifiquemos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Esse é o desejo de Deus, inclusive nas nossas emoções. Só que se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos permitir que o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, nos roube algo importante, nos roube aquilo que nós somos em Deus. Por isso nós precisamos estar atentos. Nesse mesmo texto de João 10:10, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e Ele veio para dar vida em abundância. E essa abundância precisa fazer parte das nossas emoções. Nós estamos debaixo de uma unção maravilhosa que se chama Zoe. Amém? Sabe o que significa Zoe? Vida plena com Deus, uma vida completa, uma vida por inteiro, espírito, alma, corpo. E isso precisa abranger nossas emoções, que é algo muito sério, que nós precisamos cuidar nas nossas vidas. E sabe, queridos, quando nós não estamos vivendo essa abundância nas nossas emoções, nós precisamos rever algumas coisas. É porque algo não está certo, algo não está batendo. E com certeza não é Deus, não tem nada a ver com Deus, não é verdade? Então talvez, quando isso se abate, quando isso vem sobre nossas vidas, nós precisamos repensar algumas coisas. Giovana falou aqui de um versículo maravilhoso que fala que Deus fala, assim como eu imagino em minha alma, assim eu sou, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A gente precisa lembrar nesses momentos, queridos, em quem nós somos. Lá em Gênesis, Deus fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não pode esquecer disso. Só que, infelizmente, em momentos como esse, a gente esquece disso. Quando a Bíblia fala, em 1 Coríntios 5,17, que nós somos novas criaturas, isso significa, queridos, que nós somos novas criaturas mesmo. As nossas emoções se tornaram novas. Quando nós nos tornamos novas criaturas, as nossas emoções também foram renovadas. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos ciência disso, se nós não costumarmos pensar e lembrar disso, a gente acaba tomando algo que está nos acontecendo como certo. Eu falo, em vez de dizer, eu estou depressiva por um momento, eu estou triste, eu falo, eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou isso. Nós tomamos como verdade aquilo que o diabo que veio para matar, roubar e destruir quer incutir em nós. Mas a verdade é que as nossas emoções nos tornaram novas. E essa não é uma verdade sobre a nossa vida. Amém? Nós precisamos nos lembrar disso, queridos, porque Deus tem essa vida abundante para mim e para você. Nós terminamos uma série agora sobre a vida de José. Vocês acompanharam, né? Quem esteve aqui pode acompanhar. E a vida de José foi conduzido por um caminho onde o esgotamento emocional dele foi certo, era certo. Se tem alguém que tinha tudo, né, para viver um drama emocional, tentar contra a sua própria vida, seria José. Nós acompanhamos, nós sabemos toda a história dele. Mas José precisou desenvolver a vida emocional dele. Ele precisou ressignificar muitas coisas que lhe aconteceram. E isso é algo que talvez, nesses momentos, eu e você também precisemos fazer. Ressignificar algumas coisas, para depois passar por cura e para depois
ser um ramo frutífero, assim como foi José. Então, queridos, José foi capaz, mesmo tendo passado por tudo que ele passou, de se tornar um ramo frutífero. Eu sei que eu posso ser um ramo frutífero, assim como eu sei que você também pode. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos debaixo de uma unção poderosa. Poderosa. Essa unção está sobre a minha vida individualmente, sobre a sua vida individualmente, sobre nós como igreja. É uma unção. E isso é um privilégio para as nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos fazer parte desses dados e nem permitir que nossa família, nossos amigos façam parte disso. Nós precisamos nos lembrar constantemente quem nós somos, o que é que nós temos derramado sobre nossa vida, de que família nós fazemos parte. Porque, queridos, senão nós entramos nesses dados aí, não é verdade? Mas fala para quem está do teu lado, você é diferente. Você está debaixo de uma unção poderosa. Amém? E assim, as emoções, elas indicam para mim e para você como é que as experiências vão nos afetar. As emoções é que vão mostrar isso para nós. E elas ajudam a gente a tomar decisões mais assertivas. E pensar nisso, quem eu sou, da onde eu vim. Pensar que eu sou nova em Cristo Jesus hoje vai me ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Amém, queridos? Existem alguns sinais para que nós possamos saber e até ajudar outras pessoas que vão nos mostrar que nós estamos num esgotamento emocional. Esses sinais de que alguém está com a sua saúde mental pedindo ajuda, pedindo socorro, ela vem desde o nosso, nos meus sintomas mentais, emocionais e sintomas físicos. Talvez você tenha sentido uma sensação constante de cansaço, de falta de energia. Às vezes a irritabilidade, a impaciência excessiva está em você. E você diz, às vezes você fala assim, nossa, o diabo está me atentando. Isso é coisa do demônio. Às vezes é porque você está extremamente cansado. Você precisa parar, pensar sobre a sua saúde mental. Mas não, às vezes você joga apenas para o seu lado espiritual e esquece que existe uma alma dentro de você. Existem sentimentos dentro de você. Às vezes a sua memória está fraca, você está com dificuldade de concentração, você tem um sentimento de apatia, de indiferença, de vazio, você quer ficar só deitado. E você não percebe que existe uma alma clamando por um descanso, clamando por um cuidado especial sobre a sua vida. Às vezes você pode ter crises de ansiedade ou de choro sem motivo aparente. Eu não sei por que eu estou chorando. Você às vezes não consegue identificar dentro de você o que está acontecendo. E às vezes vem da questão da sua saúde mental, do seu esgotamento mental. Então você precisa olhar para isso. E é tão importante nós identificarmos isso no início e falarmos sobre isso e procurarmos ajuda para isso, antes que ela chegue a um nível extremo, a um nível que eu não encontro mais razão para estar por aqui. Então, quando eu começo com os sintomas, eu já preciso estar procurando ajuda. Às vezes eu estou com alterações do sono, eu estou com insônia ou estou dormindo demais. Às vezes eu tenho dores de cabeça frequente ou problemas, às vezes, no meu estômago, uma má digestão. E às vezes eu não sei que isso é uma crise de ansiedade. É a minha ansiedade que não permite que o meu sistema digestório esteja trabalhando de forma como deve ser. Às vezes eu sinto mudança também no meu comportamento. Às vezes eu percebo assim que eu não quero ficar perto das pessoas. Eu quero ficar isolado. Eu procuro evitar contato. Eu não quero conversar. Está tudo bem um dia. 2 não. 2 eu já tenho que olhar para mim e perceber, tem algo errado. Por que eu não quero estar com o outro?
Por que eu não quero conversar? O que está acontecendo comigo? Às vezes, eu tenho falta de motivação para fazer as coisas mais básicas da minha vida, que antes eram prazerosas. Hoje eu não sinto mais vontade de fazer. Às vezes, produtivamente, no meu trabalho, eu tenho uma queda. Nos meus estudos, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vontade. Às vezes, eu procrastino tudo isso. Eu tenho dificuldade de cumprir algumas tarefas. Levanta a mão quem alguma vez já sentiu isso na sua alma. Já sentiu isso nas suas emoções. Nós sentimos porque nós somos humanos. E nós precisamos olhar para isso com cuidado. Nós precisamos ter um olhar diferente. E deixar o nosso preconceito, o nosso tabu de achar que isso que nós estamos sentindo, ou o fato de nós não procurarmos o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso líder, um psicólogo, um psiquiatra, é porque é falta de fé. Eu não creio em Deus suficientemente, por isso que eu estou depressivo, por isso que eu estou tendo crise de ansiedade. Amados, Setembro Amarelo está aí para quebrar isso na nossa vida, para dizer isso não é verdade. Você é humano, você vai ter esses sentimentos, você vai às vezes passar por situações que você vai precisar de ajuda, e está tudo bem. Deus coloca pessoas profissionais, pastores, líderes ao seu lado para dizer, me escute. Às vezes um amigo que está ali e que pode dizer para você, olha, eu sinto muito porque você está passando por isso. Sem julgamento, sem dizer, oh, mas acredita em Deus, creia, onde está a tua fé? E aí você derruba a pessoa lá no porão da depressão, se é que existe, do fundo do poço. É necessário nós sermos sábios ao falar com pessoas que vêm abrir o seu coração para nós, dizendo, isso não é nada. Às vezes as pessoas que vêm até nós, às vezes vêm e dizem para nós, eu não estou bem. E aí você acaba fazendo, sabe o quê? Você diz, eu também não estou. Porque nós temos essa capacidade, né? De nos espelharmos, né? De eu dizer assim, eu não estou hoje, eu estou triste, eu estou passando por uma fase depressiva na minha vida. Eu estou com problemas. E a pessoa olha para dizer, mas eu também, está difícil. Amados, quando alguém vem abrir o seu coração para nós, nós precisamos dizer, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas fale comigo, eu estou aqui para te ouvir. A fala cura. Falar da nossa dor traz cura para a nossa alma. Mas o primeiro passo para isso é reconhecer a nossa dor. É não negar o nosso sofrimento. É dizer o que está acontecendo comigo. Com uma pessoa de confiança. Com aquela pessoa que você sabe que vai ter um acolhimento para a sua dor. Na Bíblia, Deus fala de homens e mulheres que tiveram essas dores emocionais. Davi, ele diz assim, em um salmo que está carregado de emoção humana, ele diz assim, até quando, Senhor? E ele expressava a sua angústia, sem medo, porque ele falava com Deus, ele dizia. Jonas, ele pediu para morrer, tomado pelo cansaço, pela aquela frustração toda. Jó, ele amaldiçoou seu nascimento. Noemi, após ela perder tudo, marido, filhos, ela disse, eu não me chamo mais Noemi, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amarga por tudo isso que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, eu sei o que aconteceu com a minha. E eu sei que em muitos momentos, talvez eu falasse como Mara, eu me tornei amarga nesse período. Mas o Senhor e o Espírito Santo, através de vidas, vem e traz doçura novamente. José mesmo, ele passou pela rejeição dos irmãos. Mas nós vemos também que Saul e Judas, eles não suportaram o peso da dor e tiraram a própria vida. Isso mostra para nós que essa emoção é real. Você é dotado de emoção. Você é dotado de sentimento.
E muitas vezes, os servos de Deus se sentiram sobrecarregados. Você tem se sentido sobrecarregado? Você tem se sentido com algumas desses sintomas na sua vida? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o coração para Deus. E como Davi, transformar a sua angústia em oração, em canção, em busca de ajuda. A palavra de Deus fala assim que nós precisamos apresentar a Deus todos os nossos pedidos. E nessa noite talvez você esteja aí, você esteja sofrendo. Então é hora de você pedir para Deus, Deus, olha para mim, eu estou sofrendo, me dá coragem para falar dessa dor para alguém. Me mostra a pessoa para eu abrir o meu coração. Eu gosto muito de Josué e algumas semanas atrás, com algumas enfermidades na minha família, antes disso aparecer, Deus falou comigo e Ele disse assim, tem um versículo que Ele diz assim, Josué, seja corajoso e forte. E aí, ok, seja corajoso e forte. E eu entendi, mas no versículo seguinte Ele falou assim, Josué, seja corajoso, seja muito corajoso. Deus fala, seja forte e muito corajoso. E Deus colocou no meu coração que nesses momentos da minha vida, eu precisaria ser muito corajosa. Sabe, amados, Deus fala conosco. Deus ministra o nosso coração através da palavra. Mas Ele pode falar também através dos nossos amigos. Ele pode falar através da nossa rede de apoio, daquelas pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Muitas vezes nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma. Às vezes nós cuidamos do nosso corpo ou nem tanto. Não fazemos atividade física, comemos o que queremos. Às vezes não cuidamos do nosso corpo. Não entendemos que a atividade física não é só para eu ficar com um corpo esbelto, mas é para a minha mente. A saúde física está relacionada também, eu preciso trabalhar minha saúde mental quando eu vou para uma academia, quando eu vou para uma caminhada. Eu preciso olhar para mim e fazer essas coisas como algo importante para o meu coração, para a minha alma. Eu preciso olhar para a minha alma, para os meus sentimentos. Eu preciso buscar acompanhamento profissional quando necessário. Um médico, um psiquiatra, um psicólogo, eu preciso buscar. Mas não, nós achamos que isso não, porque é mental. Eu não sinto no meu corpo, eu sinto na minha alma. Então eu vou carregando e eu vou levando a minha vida como dá. E aí chega um ponto que eu digo, não dá mais. Eu perco a esperança. E a situação fica muito difícil. Você percebe que, às vezes, quando você está com uma dor física, você toma um remédio e fica tudo bem. Às vezes você vai no médico, ele diz, você tem que tomar esse medicamento 60 dias. Você tem que fazer um tratamento para o teu estômago aí, 60 dias, 30 dias. E tudo bem, é o meu estômago, eu preciso. Mas quando o psiquiatra te dá um medicamento, você diz, eu não vou tomar. Não vou tomar porque isso vicia. Eu vou ficar dependente. E eu digo para você, você não vai ficar dependente. Você não vai viciar. É só você fazer o tratamento correto, como o médico indica. E retirar esse medicamento quando ele disser que sim. E da forma como ele disser que sim. E aí a gente encontra às vezes pessoas que dizem assim, não, eu sou cristão, eu não tomo medicamento para isso. Você toma, você precisa. Você precisa tomar. Às vezes você precisa repor coisas no teu cérebro que o medicamento vai dar e está tudo bem. Mas não, você acha então, quando você entra em contato com a diabetes, você precisa tomar um medicamento para a vida toda. O médico fala, você tem que tomar para a vida toda. Aí tudo bem, eu vou tomar. Mas quando ele fala, você precisa de 6 meses de tratamento para a sua saúde mental, ou até 1 ano, 2 anos, ou tomar esse medicamento diante de um transtorno para a vida toda, você diz, eu não. E aí você negligencia a sua saúde mental. E aí nós temos os grandes casos de suicídio no Brasil. 38 pessoas por dia. Nesse momento em que nós estamos ouvindo, talvez no Brasil, tenha pessoas cometendo suicídio. E no mundo muito mais. Nós precisamos olhar para nós e cuidar do nosso corpo.
cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente. E para isso, Deus colocou sobre a nossa vida os nossos líderes espirituais, colocou sobre nós psiquiatras e psicólogos capacitados para nos ajudar a cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Amém? Nós precisamos lembrar disso. A Bíblia fala com Elias e o carcereiro, né? Algumas situações que nós vamos poder rever aqui nessas duas histórias. Só contextualizando o que aconteceu com esses dois personagens da Bíblia que ambos achavam que tinham que tirar sua própria vida. Quando, lá em Atos 16, 28, nós conhecemos a história, né? Paulo e Silas haviam sido açoitados, jogados lá na prisão. E perto da meia-noite, a Bíblia fala que eles estavam lá entoando louvores e que de repente as portas, né, da prisão foram abertas. Imaginem a situação daquele carcereiro, né? Na verdade, foi um terremoto que abriu as portas. Ele era responsável por aquela situação. Ele tinha sob controle tudo que estava acontecendo ali. Mas de repente, queridos, como muitas vezes acontece conosco também, está tudo certo na nossa família, na nossa vida, nós temos tudo sob controle e de repente acontece algo, um terremoto na nossa vida também e que vem nos abalar. Isso que aconteceu com o carcereiro. Ele ficou realmente numa situação de desespero, numa situação de frustração, porque ele não entendia como é que aquilo poderia acontecer com ele. Mas é assim que pode acontecer conosco muitas vezes. A princípio parece que está tudo bem. E realmente, né, queridos, tem épocas que nós estamos, está tudo certo, uma vibe muito boa, está certo na minha família, na minha vida, na escola. Mas de repente, vem algo como uma bomba sobre nossas vidas e nos abala. Esse carcereiro, ele se sentiu tão apavorado, tão abalado, que ele pensou em tirar sua própria vida, porque ele realmente não sabia o que fazer. Ele sabia que ele seria cobrado, né? Ele sabia que isso viria cair sobre ele, essa situação. Mas, queridos, o próprio Paulo precisou interferir e falar para ele, viu? Não faça nada, nós estamos todos aqui, não aconteceu nada, está tudo certo. Paulo teve que interferir na vida dele. Caso contrário, ele já estava indo tirar a sua própria vida por uma situação de desespero, né? Onde antes disso estava tudo certo. E Deus usa isso, querido, para que a gente reflita também, porque é isso que acontece conosco. Nós nunca esperamos por abalos na nossa vida. Você já levantou algum dia pensando, hoje vai acontecer um terremoto na minha vida, hoje vai vir uma bomba sobre minha casa? Claro que não. Claro que não. Essas coisas vêm assim, ó, de repente, quando a gente menos espera, não é verdade? É por isso que a gente fica desesperado. É por isso que a gente não sabe o que fazer. E, queridos, lá em 1 Reis, no texto que nós lemos também, o profeta Elias, a Bíblia fala, né, no texto que nós lemos, que ele foi se esconder debaixo de um zimbro e ele também estava pedindo para Deus tirar a própria vida dele. O que aconteceu? Ele se sentiu desanimado, né? Porque ele era o único profeta fiel a Deus. Nós conhecemos a história. Todos os outros já tinham sido eliminados. Ó, Senhor, fiquei só eu. Não resta mais ninguém como eu. Né? E ele estava com muito, muito medo de Jezabel. Né? Nós conhecemos a história. Aí eu estava ouvindo um pastor falando sobre esse texto. Ele falou aquela diaba daquela Jezabel estava perseguindo ele. Quem é que não ia ficar com medo de uma diaba daquela? Como rainha perseguir sua vida. Ele estava com muito medo, né? Porque ele estava, ela havia prometido que ia acabar com a raça dele, que ia acabar com a vida dele. Ele entrou num momento de desânimo. Ele desanimou, falou, Deus, olha, eu já fiz tanto, né? Só restei eu, mas eu estou aqui, né, sozinho para te servir. Ele entrou num momento de desânimo muito grande. E é aí que nós temos que tomar cuidado com nossas vidas também, queridos. Porque muitas vezes as situações, a nossa luta constante
por bênçãos, por milagres na nossa vida, por mudança. E quando elas não acontecem, nós somos muitas vezes levados a nos desanimar também, não é verdade? A gente desanima, eu já estou orando há tanto tempo, eu já estou fazendo, eu estou clamando. E Elias, nesse momento, queridos, achou que ele também deveria morrer, porque ele estava muito desanimado com aquilo que estava acontecendo com ele. E sabe, queridos, dessa história, nessa noite, desses dois personagens, nós queremos trazer para vocês rapidinho 4 lições que eu e você podemos aprender através da vida desses dois personagens. Amém? São 4 lições que nós vamos trazer para os irmãos a respeito disso. Essas 4 lições, a primeira delas não é o fim, não terminou. Vai parecer que não tem saída, que não tem solução. O pensamento agora é o fim. Não confie em você, não confie nas suas emoções, elas podem te enganar. Na Páscoa, todo mundo achava que era o fim, Jesus tinha morrido, mas foi muito choro, muita tristeza. Mas no 3º dia, foi o dia da virada, o dia que Jesus ressuscitou. Há uma virada para a sua vida. Sabe, amados, José, ele recuperou sua força, né? Jó também se recuperou. José foi honrado. Noemi, ele viu esperança quando ela encontrou Ruth, encontrou Boaz. A cruz não foi o fim. Hoje, talvez você não fala da sua dor. Como eu, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava em um jantar, num almoço, um almoço da igreja, e a pastora Bernadette estava comigo, e nós saímos caminhar, conversar, e naquele dia, talvez você não saiba, mas eu não tive só 2 filhas, eu tive 3 filhas e um aborto. E a minha primeira filha, ela faleceu com 5 dias. E o nome dela era Nayana. E eu nunca falei disso. Eu fiquei mais de 20 anos calada na minha dor. Nem eu e o pai da Nayana falávamos sobre ela. Nós nos fechamos para tudo. E naquele dia, a minha amiga olhou para mim e disse: nossa, tá a Natasha e a Natânia aí, mas você teve uma outra filha? Eu lembro de você grávida. E eu falei: eu não quero falar sobre isso. E ela falou: como era o nome dela? E eu disse: eu não vou falar. E aí, quando ela insistiu, eu fiquei com muita raiva da Bernadette aquele dia, porque eu não queria falar. Estava doendo demais ainda. Já fazia 20 anos que eu não olhava para a minha dor da perda. E aquele dia ela me perguntou: qual era o nome? E eu falei: o nome dela era Nayana. E eu contei para ela um pouco da história, um pouco da minha dor. Eu chorei muito e ali começou o processo da minha cura. Mas a cura não veio ainda, porque eu falei só ali. Eu não procurei ajuda. E 30 e poucos anos atrás, nós não tínhamos acesso a tudo que nós temos hoje. A uma rede de saúde mental, na saúde pública ou na privada. Nós não tínhamos. E eu passei por essa dor sem medicamento, sem psicólogo, sem ajuda, porque eu não quis abrir o meu coração para a dor. E quando minhas filhas eram adolescentes, foi então que eu já não suportava o nível de depressão em que eu me encontrava. Eu procurei a ajuda de uma psicóloga e ela esteve falando comigo e eu pude abrir então o meu coração e falar de toda a minha dor. E então ela tratou do meu luto e eu passei 30 dias vivenciando o luto da minha filha. Foi só então que as minhas filhas souberam que elas tinham tido uma irmã antes. Foi só então que eu pude achar uma foto que foi tirada no hospital da Nayana e colocar num porta-retrato junto com o retrato das minhas outras 2 filhas. Porque eu não falei, eu calei e os meus ossos adoeceram. Eu passei por níveis de depressão, todo ano eu tinha crises de depressão no período em que eu perdi a Nayana. Mas hoje,
pela graça do Senhor, eu vejo que há um propósito para tudo isso. Não é o fim. Não é o fim. Deus me deu mais 2 filhas. Deus me deu a graça de entender o propósito. Deus me deu a graça de ressignificar esse momento na minha vida. Por isso que eu digo para você, amado, não cale diante da sua dor. Fale, não é o fim. Você precisa dar o primeiro passo e procurar ajuda. A segunda lição, queridos, que nós podemos extrair desse texto é: Deus não te abandonou. Não é essa sensação que nós temos toda vez quando nos deparamos com algo assim que nos abala? Deus não te abandonou. Essa é a sensação. Só que essa é a melhor hora para a gente não se basear nas nossas emoções, né? Essa é a hora em que nós não podemos nos basear nelas, queridos. Nesses momentos, as nossas emoções, elas gritam, elas saem em grito, sei lá, elas falam muito alto. E a sensação que nós temos é justamente essa, sempre vai parecer assim: Deus não me ouve, né? Deus não se importa comigo, Deus só se importa com a Giovana, Deus não me responde, né? Eu vejo Ele responder tantas pessoas, mas a mim não, eu continuo nessa situação, eu estou muito abalada, Deus só faz na vida do outro. Queridos, essa é a sensação. E por mais difícil que pareça, a gente não pode, nessa hora, se deixar levar por elas. Porque a verdade maior é naquilo que Deus continua falando sobre nossas vidas. Sabe, queridos, lá em Hebreus, Deus fala assim: viu, eu nunca vou te deixar. Hebreus 13:5, Ele fala: eu jamais vou te abandonar. Então, por que é que numa situação como essa, né, eu vou achar que Deus não está me ouvindo, que Ele me abandonou? Então eu estou falando que Deus é mentiroso? Não, Ele falou: eu jamais vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Nós conhecemos o Salmo 23, lá no versículo 4, ele fala assim: ainda que você esteja lá no vale da sombra da morte, você já esteja lá com um pezinho, eu ainda vou estar com você. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. Então nunca nós podemos pensar e permitir que as nossas emoções, que os nossos pensamentos nos levem a pensar que Deus nos abandonou. Eu gosto muito quando o texto fala de Josué 1:9, ele fala assim: olha, eu vou estar com você por onde quer que você andar. Onde você for, eu vou estar junto com você. Gente, que promessa maravilhosa, que coisa maravilhosa para a gente lembrar, em vez de pensar que Deus nos abandonou. Sabe, essa semana, é bem recente algo que aconteceu comigo, quarta-feira, exatamente quarta-feira. Eu levantei e eu percebi que naquele dia eu não estava bem. Eu percebi que eu estava mal fisicamente, emocionalmente. Eu senti que eu não estava bem. Eu estava triste, na verdade. Eu levantei pensando numa série de coisas sobre minha vida, sobre minha saúde. Na verdade, eu falo que eu estava de bad. Eu estava bem assim na quarta-feira. Estava ruim mesmo. E, gente, isso foi. Aí eu ia vir para a academia, né, Giovana? Cuidar da parte física, inclusive. Mas, antes, eu não me lembro se antes ou depois, eu subi para a tenda. Queridos, eu fiquei 1 hora ali, na presença de Deus. Eu até nem falei com Deus, eu acho. Mas eu fiquei ali junto com Ele. Eu fiquei ali, sabe? Ele sabia como eu estava. E sabe, queridos, quando eu saí dali, eu estava melhor? Não. Não, nem saí virando cambalhota, nem saí fazendo estrelinha, nem comemorando que tudo aquilo tinha passado. Não, eu estava igual. Mas a certeza no meu coração de que Deus estava comigo fez toda a diferença. Sabe, queridos, por isso que nós não podemos nos esquecer de que Deus nunca nos abandona. Ele não nos abandona. Ele estava comigo naquela quarta-feira. E eu sabia que em algum momento do dia aquilo ia mudar. E mudou. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa, tinha um almoço maravilhoso, eu comia dessa, pronto, melhorei. Mas, queridos, a certeza
no meu coração de que Deus nunca ia me abandonar quando eu saí da tenda. Precisa fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Então, querido, tenha certeza disso. Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Amém? Amém. Terceiro ponto, Giovana. Não se isole, busque ajuda. Isso eu vou bater bastante nessa tecla, porque é necessário você dar o primeiro passo, de você falar sobre a sua dor. Quando aí se relata essa quarta-feira bad dela, né? A gente vê que ela começou com pensamentos, né? Eu comecei a pensar sobre a minha vida, a minha saúde, e os pensamentos geram sentimentos. Mas há algo que eu tenho aprendido e levado para a minha vida, que pensamentos não são verdades absolutas. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E você percebe que essa verdade absoluta, nessa quarta bad da Ice, fez toda a diferença. Ela sabia que Ele estava com ela. E eu quero dizer para você que Ele está com você. Deus falou a Elias, tem mais 7.000 Elias. Pare com isso. Você não está sozinho. Quando o carcereiro, ele acha que não dá mais, ele vai se matar. Vem alguém e diz para ele, não faça isso. Calma, nós estamos aqui, nós não saímos daqui. Deus, Ele prepara pessoas para passar junto com eles. E Deus, Ele está preparando pessoas para passar com você essas situações difíceis. Perceba só que você precisa dar o primeiro passo. A fala da sua dor traz cura. Existem pessoas que estão dispostas a te ouvir. Talvez você passou por experiências complicadas de você chegar e as pessoas não falarem, não te acolherem, não acolherem a tua dor e você dizer, não falo mais. Eu vou resolver isso sozinho. E muitas vezes você não consegue ressignificar a tua dor sozinho. Você não consegue olhar para ela sozinho. Você corre o risco, como eu, de passar 20 e poucos anos da sua vida remoendo sua dor ano após ano, porque você não acredita que alguém possa estender a sua mão e te ajudar. E você pode perguntar para mim, Giovana, mas você ia na igreja naquela época? Sim, eu era professora de uma escola que na época era chamada Escola Dominical. Eu falava de Deus o tempo todo, eu orava o tempo todo. Mas, para mim, foi necessário uma ajuda profissional e está tudo bem. Está tudo bem você procurar ajuda. Está tudo bem você precisar dizer, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo levar em frente. A tristeza do meu coração está me consumindo. Eu não tenho mais ânimo. E nesse momento, às vezes, muitos relacionamentos são destruídos. Porque dentro da própria família, a família não acolhe a dor do adolescente, que vocês viram de 15 a 29 anos, dados estatísticos terríveis, porque a família não olha para a dor. Acha que o adolescente não tem dor, adolescente não tem tristeza, adolescente não tem depressão, porque afinal ele ganha tudo. Não é assim. Nós precisamos aprender a acolher a dor do nosso próximo que está próximo de nós. É olhar o sofrimento e dizer, eu sinto muito, eu estou aqui. Eu vou fazer o que for preciso para te ajudar você a se encontrar de novo. Mas fique com a gente. Há esperança. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa falar. Talvez essa semana você sinta a necessidade de buscar ajuda, de buscar seu líder, de buscar ajuda na saúde mental. Há necessidade, vá. Seja muito corajoso e vá. Não é ser covarde, é não, eu não vou, porque o que vão falar de mim, não importa. Importa é o que você está agora passando. E nesse momento você está precisando de ajuda. Mas ninguém vai te ajudar
como eu, há 20 anos ali convivendo, né, Maura? Com pessoas da igreja, pastores. Ninguém sabia da minha dor. Muitos nem sabiam que eu tinha perdido uma filha. Você percebe que se eu não abrir a minha boca e dizer, está doendo, me ajude, você não vai sair. Você precisa falar. E o Setembro Amarelo está aí. Fale da sua dor. Procure ajuda. Para que essas estatísticas diminuam. Amém? E o último ponto, Clarice. Além de buscar essa ajuda, queridos, uma outra lição que Deus quer nos ensinar é: perceba o Senhor em novas formas. Olha só, queridos, Elias estava acostumado com fogo, com vento, com terremoto, porque foram esses eventos, na verdade, que ele experimentou e até utilizou como manifestação da presença de Deus, na verdade, especialmente durante a caminhada dele como profeta em Israel. Elias estava acostumado com isso, com terremoto, com fogo vindo do céu. Mas a história termina, queridos, após uma experiência maravilhosa dele no Monte Horebe, onde Deus esperava ele de uma forma diferente. Deus esperava ele com um sussurro, com uma brisa suave, diferente de tudo aquilo que ele já havia vivido com Deus. Somente uma brisa, e não nas forças sobrenaturais, digamos assim. Sabe, queridos, Elias foi confrontado por Deus, que questionou ele naquele momento e direcionou ele para um novo propósito. Deus se revelou diferente daquilo que ele estava acostumado. Sabe, queridos, às vezes Deus quer falar conosco num dia completamente ordinário, num dia comum. Eu creio que nós estamos vivendo de uma forma tão louca nesse mundo, e até uma vez alguém falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Essa pessoa falou assim: às vezes eu tenho vontade de dizer, pare o mundo que eu quero descer. Eu nunca mais esqueci disso, porque às vezes dá essa vontade mesmo, pare tudo que eu quero, pare o mundo, eu quero descer. E nós temos entrado nessa correria e temos nos esquecido do quão extraordinário Deus se revela para cada uma de nós nas pequenas coisas. Às vezes, num dia ordinário, num dia completamente comum, Deus quer falar com você através de uma flor, sei lá. Pode parecer uma coisa tão pequena agora. Mas o que esse ponto está dizendo é que nós precisamos parar para buscar, para tentar ver Deus de outras formas. Perceber Deus de outras formas. Talvez Deus esteja querendo nos ensinar a contemplar, a contemplar mais. Sabe, queridos, eu sei que Deus não faz nada por acaso, e nesses dias eu tô lendo um livro lá, o livro chama O Jardim Secreto, não sei se alguém já conhece. Como Deus ministrou meu coração. A história, os personagens principais dessa história são 3 crianças, 2 delas, uma delas inclusive condenada à morte, a outra, enfim, são histórias tristes ali. E através desse jardim, que essas crianças descobriram, um jardim que estava fechado há 10 anos, a vida delas foi completamente transformada. Coisas simples ali, delas plantarem uma semente, de delirarem, vibrarem, vendo aquele brotinho crescer, de limparem o mato ao redor, para que a planta pudesse ressurgir, aquela que estava morta. O cheiro da terra molhada, olha, talvez isso para você não faça diferença agora, mas para mim fez toda a diferença. Eu me encantei ao ver o quão Deus pode usar essas coisas na nossa vida, mas a gente não tem parado para perceber Deus. Eu sempre esperava as respostas de Deus vindas do céu, como Ele fez durante um tempo com Elias. Eu esperava fogo cair do céu, para que eu pudesse sentir a presença de Deus. Eu queria faixas vindo do céu, balançando, balões trazendo a resposta de Deus. Eu sempre esperei coisas assim de Deus, respostas dessa forma. E talvez você também tenha sido assim, ou é assim hoje. Mas, queridos,
eu e você, precisamos aprender a perceber Deus de outras formas. Amém? Começa a perceber isso. Deixa Deus falar com você de formas mais simples. Talvez Ele tenha tentado falar e você não tenha ouvido. Amém, queridos? Esse livro Deus usou para falar comigo, mas muito. Eu falei hoje de manhã que eu senti vontade, eu moro num apartamento agora, de encher minha casa de mato, meu apartamento, nem tem como, mas eu senti esse desejo no meu coração, porque eu percebi que era algo que estava fazendo falta para mim, porque Deus falou comigo. Sabe, queridos, para o ansioso, Deus fala assim, viu? Olhe para a natureza, né? Quantos ansiosos tem aqui? Deus está falando para você, olha para a natureza, olha para o pássaro, ele não faz nada, eu visto ele. Olha para o lírio do campo, ele não costura, ele não fia, mas eu visto ele perfeitamente. Talvez Deus queira falar dessa forma conosco. Talvez Deus queira se revelar a nós através de coisas pequenas, para que eu e você não entremos nesses momentos loucos, né? Que atingem as nossas emoções e que nos levam a viver dias intensos de tristeza, de angústia, de dor, e muitos até pensando em suicídio. Misericórdia. Então, queridos, o recado de Deus para mim e para você nessa noite nesse último texto, me busque e tente me ouvir nas pequenas coisas, nas novidades que eu tenho para te mostrar, nas formas diferentes que eu quero falar com você. E Deus vai falar. Amém, queridos? Eu sei que Deus vai falar da janela da tua casa, da porta da tua casa, você andando, você caminhando, e num dia completamente ordinário. Amém. E Ele termina dizendo assim, viu? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta o mal de cada dia. Amém? E Ele fala, olha, não vos inquieteis, aquiete teu coração. Você só vai saber quem eu sou no momento que você aquietar o teu coração. Amém, igreja? Amém. Amém. Sabe, amados, hoje a gente viu que a Bíblia fala das dores humanas. E Ele fala da tristeza, do abatimento. E eu quero dizer para você que se você conhece alguém que está em depressão, eu quero dizer para você que não adianta dizer para essa pessoa, faça isso, faça aquilo. Você precisa estar junto com ela. Em um período de depressão, de uma separação muito dolorida, de um divórcio, essa minha amiga aqui, ela dizia para mim assim, você já tomou café? Porque era uma época que eu não usava comer. Eu dizia não. Ela disse, eu já peguei o pão de queijo, eu estou indo aí. Coloque água para esquentar. E ela ia até a minha casa. E então eu podia chorar com ela as minhas dores. Então, quando nós passamos por essa situação, nós entendemos a importância de ter uma rede de apoio nos ajudando. E quando nós olhamos para Setembro Amarelo, e aí se falava assim sobre as flores. Hoje, quando eu saí do culto da manhã, que nós trouxemos essa palavra, Deus me fez olhar para os ipês amarelos e eu pensei, Deus, protege toda a vida hoje que quer tirar essa preciosidade que o Senhor deu. Guarda pelo mundo todo aqueles que estão com pensamentos suicídios. E às vezes nós, amados, esquecemos que a igreja sou eu e você. Às vezes nós nos perguntamos, mas a igreja não está fazendo nada. É eu e você somos igreja. E como igreja, nós também precisamos entender essa missão. Ser instrumento de esperança. Estender a nossa mão, ouvir, acolher, amar aqueles que estão sofrendo em silêncio, dar esse entendimento para eles. Você ouviu hoje, talvez você diga, mas eu não estou passando por isso, mas talvez Deus coloque no seu caminho essa semana alguém, em que você possa orientar e você possa acolher, ajudar, ser espaço de escuta, de apoio, de esperança, de oração. Deus fala na palavra dele assim, eu tenho toda a força. E em um outro versículo ele diz assim, eu dou força ao cansado. Os pensamentos, amado, são os pensamentos ruins. Eu digo que eles são velcros na nossa vida. Ele gruda aqui na nossa cabeça e não sai.
E para eu lutar contra esses pensamentos bons, trazer aqueles pensamentos agradáveis que a palavra fala, eles são como teflon, eles passam assim, ó, vupt, e eu tenho que me esforçar para pensar coisa boa ao meu respeito. Por quê? Porque a palavra diz que Deus fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho de você, pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de bons, pensamento de paz. Amados, por isso eu quero hoje fazer um convite para você. Eu quero que você levante do seu lugar, se coloque na presença do Senhor. Eu não sei